Ok, então vamos lá. Na última aula, a gente parou aqui, pessoal, na correção da semana 1 do PET complementar, tá bom? Nós paramos aqui na questão 3. Então vamos dar continuidade aqui para a gente poder entrar, né, na segunda semana do PET complementar. Só lembrando vocês que a semana 3 do PET complementar, ela já está disponível no Conexão Escola, tá bom? Vocês podem estar fazendo por lá, ou então estar fazendo no caderno e estar me enviando as fotos para o meu e-mail, tá bom? O meu e-mail foi informado lá no grupo de vocês no WhatsApp. Então vamos. A questão 3, o enunciado diz o seguinte: o termo Inca, apesar de estar associado a uma civilização pré-colombiana, não designa uma etnia, mas sim seu governante. O Inca era considerado descendente direto do deus Sol. Isso o tornava legislador, executor das leis e comandante supremo do exército. Qual era, então, a etnia dominante governada pelo Inca e em que região da América ela se desenvolveu? A resposta certa, pessoal, conforme a gente estudou, né, quando falamos dos Incas, né, os Incas eles são chamados pelo nome ao que o governante, né, ao que o imperador era chamado. O imperador do Império Inca era chamado de o Inca, né? Assim como o imperador do Antigo Egito era chamado de Faraó, no, nas terras, né, do Império Inca, o imperador era chamado de Inca também. A resposta certa sobre a etnia, a principal etnia que era governada pelo Império Inca, seria a da alternativa D, a etnia Quichua, que se desenvolveu na região norte da América do Sul, sobretudo nos atuais Peru e Equador. Então, a questão 3 da semana 1 do PET complementar, a resposta certa seria a letra D, ok? Avançando aqui. A questão 4. São esses canibais que conhecerão com Montaigne uma consagração duradoura. Tornar-se a má consciência da civilização, seus juízes morais, a prova de que existe uma sociedade igualitária, fraterna, em que o meu não se distingue do teu, ignorante do lucro e do entesouramento, em suma, a da idade do ouro. Suas guerras incessantes, não movidas pelo lucro ou pela conquista territorial, são nobres e generosas. Então aqui, né, gente, tem uma descrição do Michel de Montaigne sobre a tribo dos Tupinambás, né, a qual ele teve contato. Então vamos lá. O trecho acima se refere ao impacto que a figura de certos índios canibais brasileiros teve sobre os europeus no século XVI, e em especial sobre o pensador francês Michel de Montaigne. Os índios canibais que Montaigne teve notícia à época eram... Então, pessoal, como falamos na última aula, né, era comum a prática do canibalismo entre os nativos brasileiros, né, por alguns motivos. O primeiro deles era pela questão da vingança, né? Eles comiam seus inimigos durante as guerras, né? Assim, eles capturavam os prisioneiros, né, de guerras, levavam até suas aldeias e faziam todo um processo ritualístico, né, onde eles iriam comer o seu inimigo por uma vingança, porque muitas vezes próprios membros de sua tribo eram capturados pelas tribos inimigas e também participavam desse ritual, né, de canibalismo. Os membros de sua tribo capturados nas guerras também eram comidos pelos seus inimigos. Então, por vingança, eles comiam, né, os prisioneiros de guerra, e também por uma questão religiosa, porque eles acreditavam que comendo a carne de seus inimigos, eles iam estar absorvendo as boas qualidades deles, né? A coragem, a força, a virilidade, né? O potencial, a inteligência, né? E, enfim, todas essas qualidades que são úteis, né, no dia a dia da guerra e no dia a dia do cotidiano nativo mesmo, né? E aqui está perguntando a qual tribo que Michel de Montaigne está se referindo. A tribo, né, seria a tribo dos Tupinambás, ok? Aqui, né, a letra A
seria a resposta certa da questão 4 da semana 1 do PET complementar. Essa tribo dos Tupinambás, ela também teve um grande destaque no livro de Hans Staden, tá bom? O livro de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, onde ele acabou se tornando, inclusive, prisioneiro dos Tupinambás e correndo o risco, né, constante de ser comido pelos Tupinambás, ok? Aqui a gente termina a correção da semana 1 do PET complementar, tá bom? Vocês ficaram alguma dúvida sobre esse tema aqui que foi abordado na semana 1? Não. Então, Não. beleza. Então tá bom. Então agora vamos passar para a semana 2 do PET complementar, ok? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só conferir aqui, tá tudo certo. Vou apresentar aqui agora. Vocês estão conseguindo ver o slide aí, pessoal? Sim. Então, beleza. Então vamos aqui dar continuidade, né? Aqui nessa semana 2 do PET complementar, foi a atividade que foi lançada semana passada, né? Que vocês fizeram na semana passada. Todo mundo conseguiu acessar lá o Conexão Escola? Conseguiram fazer a atividade ou me enviar por e-mail? Todo mundo fez? Vocês dois, Davi e Paulo? Oi? Vocês conseguiram fazer a atividade da semana 2 do PET complementar? Sim, eu faço pelo Conexão Escola e envio. Beleza. E você, Paulo? Eu ainda não fiz. Então, procura fazer, tá bom? E tá fazendo ou pelo Conexão Escola, ou estar fazendo no caderno e me enviando, né, a foto das suas respostas em meu e-mail, ok? Depois você dá uma conferida lá no grupo do WhatsApp da sua turma, que lá vai estar a minha mensagem falando do e-mail que você pode estar enviando, tá bom? Sua atividade para mim estar corrigindo, ok? Tá bom. Beleza. Então, pessoal, essa semana a gente vai fazer a correção da semana 2 do PET complementar, né? A atividade que foi postada semana passada. E a gente vai continuar nessa linha, sempre fazendo a correção da atividade que foi postada na semana anterior, ok? Essa semana nós postamos a semana 3 e semana que vem faremos a correção da semana 3. Quando postar a semana 4, a gente faz a correção da semana 3. Agora estamos na semana 3 fazendo a correção da semana 2. O tema é África pré-colonial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos falar da África, dos povos africanos, antes da chegada dos europeus, antes da colonização da África, né? Vamos falar aqui dos povos originais da África, sem a influência da colonização europeia. Então, vamos avançando aqui. África pré-colonial. A maioria dos africanos escravizados vinham de regiões da África subsaariana. Aqui nós temos um mapa, né, representando a África subsaariana. Toda essa região em amarelo, aqui, ó, seria a África subsaariana. Por que chama assim subsaariana, né? Porque é a região da África que fica abaixo do deserto do Saara, ok? Então aqui em amarelo, região subsaariana. O tráfico negreiro foi amplamente explorado devido, primeiro, à alta lucratividade. Pessoal, foi mencionado aqui que na região subsaariana foi onde ocorreu a maior parte do tráfico negreiro, né? A maior parte dos negros que vinham para a América, que iam para as Índias, né, para serem escravizados, vinham dessa região aqui, ó, da África subsaariana. E por que o tráfico negreiro foi tão explorado? Por que a escravidão africana, né, foi tão explorada na história? Por dois motivos, pessoal. Primeiro, a alta lucratividade. Um escravo, nessa época aqui, ó, ele tinha um alto valor no mercado. Era muito caro
para você comprar um escravo. Principalmente se fosse um escravo homem, né? Um escravo de trabalho mesmo, assim, um escravo para trabalhar em lavouras, para trabalhar em minas, né? Então era muito caro para se adquirir um escravo, se comprar um Outra escravo. Claro, Davi. É, você pode me falar se eu já fiz a avaliação diagnóstica? Então, Davi, você me enviou o e-mail com seu gabarito? Não, não, foi porque eu só fiz a atividade e apareceu quanto por cento lá. Hum, então, o que que acontece? A avaliação diagnóstica ela estava disponível até o dia 14, né? Só que a gente tem que estar fazendo a postagem dos seus gabaritos até o final dessa semana. Então, assim, ela não está mais disponível pelas vias oficiais do governo. A gente está disponibilizando para vocês estarem respondendo e me enviando o gabarito, tá bom? Então, se você fez pelas vias do governo, só pelo site do CIMAV que eu conseguiria conferir se a sua avaliação chegou, tá bom? Porque para mim aqui só vai chegar quem me enviar por e-mail o gabarito. Deu para entender? Deu, mas só que aí você vai ver esse negócio ou eu vou ter que fazer de novo? Ah, então, você fez pelo Conexão Escola. Sim, porque quando tinha lançado, eu já fiz. Não, se você fez as duas provas, a de português e matemática e a de ciências. Sim, Bom, se você fez, então não tá ok. Eu acho que seria melhor, Davi, você procurar a supervisora e perguntar a ela, porque ela tem acesso ao site do CIMAV, ela pode te dizer se a sua prova chegou lá ou não. Aí você pergunta a ela hoje se a sua prova chegou lá, se ela está lá registrada no CIMAV. Se ela não tiver registrada, né? Se tiver registrada, beleza, não precisa fazer nada. Mas se ela não tiver registrada, aí sim, aí você faz de novo, né? Coloca lá no seu caderno o gabarito, bate uma foto do seu gabarito, uma foto que fica nítida e manda para mim no meu e-mail, tá bom? O gabarito das duas provas, de português e matemática e a prova de ciências. tá bom. Beleza? Pergunta lá à sua supervisora. Provavelmente a sua supervisora deve ser a Márcia ou então a Maria José. Se você precisar do contato delas, me chama no WhatsApp que eu vou e te passo, tá bom? Beleza, Davi? Então vamos lá. Beleza. Fechou então. Então, pessoal, como eu vinha falando, o tráfico negreiro ele tinha um alto lucro, beleza? Mas além dessa questão do alto lucro do escravo, do africano escravizado, ser vendido a um alto preço que dava um grande lucro ao vendedor de escravos, ao traficante de escravos, né? E ele também era vendido a esse traficante por um baixo preço, né? Por quê? Porque o que acontecia? Como que funcionava a escravidão na África? Tribos rivais entravam em guerra e dessa guerra, quem saísse vitorioso capturava, né, seus rivais e os levavam como prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros de guerra se tornavam, então, escravos dessa tribo. Esses escravos eram vendidos, né, para outras tribos. E quando chegaram aqui os europeus, né, principalmente os portugueses e ingleses, que foram os maiores traficantes de escravos, né, eles começaram a vender os seus escravos também para os europeus, ok? E pelo que eles vendiam? O que eles pediam em troca desse escravo? Né? Eles pediam armas, munição, pólvora, ou seja, eram produtos, eles pediam em troca do escravo capturado, né? Eles pediam em troca produtos muito baratos, produtos de baixo valor, né? Então é por isso que o traficante ele gastava pouco para conseguir o escravo e ganhava muito, porque ele cobrava um preço muito alto na hora de vendê-lo nas colônias, ok? Por isso o tráfico negreiro foi tão
fez tanto sucesso nessa época, que foi tão amplamente explorado, ok? Povos do tronco linguístico banto se fixaram nas regiões da savana e formaram diferentes culturas, ok? Então, pessoal, eu já falei com vocês o que significa tronco linguístico, né? Por exemplo, nós falamos o português. O tronco linguístico do português é o latim. E no latim existem várias outras línguas. O português é uma. Outra língua do tronco linguístico do latim seria o espanhol, também teríamos o italiano, teríamos o francês, né? E assim por diante. Tronco linguístico é uma base linguística que vai dar origem a vários idiomas, ok? E aqui na África nós temos o tronco linguístico dos bantus, beleza? Então, dentro desse tronco linguístico existem vários povos e vários idiomas, ok? Que surgiram aqui do tronco linguístico dos bantus. E cada um com a sua cultura, cada um com as suas características. Inicialmente, suas economias se baseavam na caça e na agricultura. Então, essas civilizações, né, que surgiram aqui na região da África subsaariana, elas surgiram primeiro baseando sua economia na caça, né, e na agricultura, pequenas plantações. Então eram comunidades tribais, tá bom? Comunidades ainda com uma configuração muito simples. Elas ainda não eram sociedades complexas. Vamos avançando aqui. O contato entre as tribos, seja por deslocamentos populacionais, desastres naturais ou conflitos, levou à formação de pequenos estados e, por sua vez, ao desenvolvimento de um articulado comércio de gêneros agropecuários. Então, pessoal, à medida que essas civilizações começaram a plantar, começaram a colher, né, começaram a ter uma grande produção assim, agropecuária, né, começaram a criar também animais, eles começaram a entrar em contato com outros povos que também tinham as mesmas práticas. E desse contato surgiu uma rede de comércios, né? E o que levava a esse contato? Né? Deslocamentos populacionais, às vezes, vamos imaginar que uma civilização está em um ponto aí, as terras daquela região começam a não ser mais boas para a plantação ou para a caça, eles vão lá e se mudam, né? Procuram novas terras para se estabelecerem. Desastres naturais, né? Vamos imaginar que acontece a erupção de algum vulcão, ou então algum terremoto, alguma coisa assim, né? Que faz com que essas populações tenham que se mudar também, né? Ou então entrem em contato com outras civilizações, ou então mesmo conflitos, né? Guerras que ocorrem entre essas civilizações africanas, que acabam gerando esse contato e possibilita o estabelecimento de redes de mercado, ok? As dificuldades de sobrevivência levaram à valorização de proles extensas. Havia uma grande veneração à gestação na arte e na religião desses povos. Então, pessoal, como era muito difícil garantir o seu sustento, garantir a sua sobrevivência, né, na África aqui desse período, porque eles tinham que estar sempre enfrentando a natureza para tirar dela o seu sustento, a família que era muito grande, né, os pais que tinham muitos filhos, que tinham muitos netos, né, eram considerados mais ricos. Então, quanto mais filhos tivesse numa família, mais rica essa família era considerada, ok? Então a gestação, a gravidez, né, das mulheres começou a ser considerada uma coisa sagrada, né, um momento, um ciclo muito importante, né, sagrado mesmo. Aqui a gente tem uma estátua iorubá, né, o povo dos iorubás fizeram essa estátua aqui, ó, representando uma mulher grávida, que aqui já dá para a gente ter, né, uma ideia do quão importante era a gestação para os povos africanos pré-coloniais. Havia também a posse coletiva de terras, ok? Então as terras não eram assim só de uma classe social, não existia a classe social que era a dona das terras e a classe social que ia trabalhar naquelas terras. Não, as terras, né,
que eram ocupadas por essas civilizações, elas eram de posse coletiva, elas eram de todos os membros da comunidade, ok? E a divisão desses lotes eram feitas pelo chefe da tribo, ok? Que ele ia dividir o lote para cada família, né? E dessas famílias, né, desses grupos que iam ocupar esses lotes, ele cobrava também impostos, ok? E como que eram cobrados esses impostos? Através de produtos agropecuários, né, e também de moedas, porque à medida que foi se estabelecendo esse comércio, começou a se estabelecer também uma circulação de moedas, ok? Vamos avançando aqui. A divisão das tarefas era feita entre todos os membros da família, inclusive escravos e parentes mais pobres. Então, pessoal, existiam os parentes, né, que eram mais pobres, como eu falei para vocês, a questão de quanto mais filhos tem uma família, mais rica essa família é, né, quanto mais uma terra produz, né, quanto mais comércio, né, uma família faz. Então, assim, esses critérios, eles estabelecem o que é uma família rica, né, e o que é uma família pobre. Dentro da mesma família poderiam existir membros mais pobres e membros mais ricos, ok? E todas as tarefas que eram feitas eram divididas por todos os membros da família, sejam os mais ricos, sejam os mais pobres e os escravos. Cada um tinha a sua tarefa. Os escravos mais prestigiados eram utilizados para combates militares entre as tribos rivais. Então, assim, era um privilégio para o escravo poder entrar em guerra ao lado, né, dos cidadãos dessas sociedades africanas. Outra parcela de escravos trabalhava junto aos camponeses e acabavam sendo incorporados ao ambiente familiar. Então, a escravidão, apesar de ocorrer a escravidão, né, na África, ela não se configurava como se configurou aqui no Brasil, onde havia essa separação muito nítida, né, entre o escravo e entre o seu senhor, né, entre seus captores, seus donos, ok? Aqui no Brasil a gente percebe, né, estudando a história, que o senhor ele vivia na casa grande e o escravo vivia na senzala, né? E na África, apesar de existir a escravidão, os escravos eles frequentavam os mesmos ambientes de seus donos. Não existia uma distinção, né, assim, do local onde era habitado por escravos e o local onde era habitado pelos cidadãos. Era tudo misturado. Alguns escravos chegavam a desfrutar de alguns privilégios e podiam até mesmo ter algum tipo de posse, né? Ou seja, os escravos poderiam ter suas posses, poderiam ter um pedaço de terra também, né? Eles poderiam produzir nesse pedaço de terra, fazer comércio. Um escravo poderia talvez enriquecer e, por que não, até comprar a sua liberdade, né? A inserção social do escravo só não acontecia na livre escolha de uma esposa ou na participação de questões políticas. Então o escravo ele tinha toda uma participação social, ele só não podia se casar com uma pessoa que fosse livre, né, dentro da sociedade africana lá, pré-colonizada, e ele também não podia participar das decisões políticas, ok? Mas fora isso, ele vivia uma vida relativamente comum. Avançando aqui. Religião na África pré-colonial. As práticas religiosas dessas tribos africanas contavam com uma grande variedade de crenças, né? Então, pessoal, assim como existiam várias línguas, vários povos, várias culturas, né, dentro aqui da África pré-colonial, também existiam várias religiões, né? Cada um tinha a sua perspectiva religiosa. Em algumas culturas, as manifestações naturais eram temidas e vistas como uma consequência direta do comportamento dos deuses. Então, vamos imaginar, se acontece um forte período de chuvas, né, que atrapalha a colheita, ou então que certo ano eles tiveram uma colheita ruim, né, ou então um vulcão que entra em erupção, alguma coisa assim, né, alguma manifestação natural, uma manifestação da natureza que acontecesse, que prejudicasse a vida deles, eles consideravam
essas manifestações como alguma coisa que estivesse contrariando os seus deuses, né? Alguma raiva que os deuses estivessem passando. Dessa forma, diversos rituais eram desenvolvidos com o propósito de apacentar tais forças. Então, eles faziam rituais, faziam festas, faziam homenagens, faziam sacrifícios, né? Sempre com esse objetivo de acalmar os deuses e buscar as bênçãos, né? Buscar a simpatia desses deuses para com eles. Em outras culturas, animais eram compreendidos como representantes de determinadas virtudes e características. Tinham algumas culturas também, pessoal, que atribuíam, né, aos animais da floresta, aos animais da savana, né, certas características humanas, né? Então, certo animal ali ele é representado pela força, outro animal ali ele é representado pela coragem, né? Então, assim, virtudes humanas, características humanas são atribuídas a figuras de animais também pelas sociedades africanas pré-colonizadas, pré-coloniais. Aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre as religiões afro-brasileiras, né? Como que essas religiões, essa cultura religiosa africana teve impactos aqui na população afro-brasileira, né? E como ela se enraizou, porque o que acontece? A cultura brasileira, ela se sustenta sobre três etnias, né? A etnia caucasiana, que é a dos europeus, a etnia nativa, né, que é dos indígenas brasileiros, e a etnia africana, né, que é a etnia dos escravos que foram trazidos, dos africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil, ok? E da religião que eles trouxeram, ocorreram algumas adaptações, e a gente tem duas religiões muito importantes aqui, religiões afro-brasileiras, que são a Umbanda e o Candomblé. A Umbanda é marcada pelo forte sincretismo entre o catolicismo, o espiritismo e religiões afro-brasileiras. Umbanda é uma religião que mescla elementos do catolicismo, do espiritismo e de religiões afro-brasileiras. Então, pessoal, a Umbanda ela vai pegar vários aspectos, né, das regiões africanas, mas também vão mesclar na sua religião certos símbolos da religião católica e também alguns ritos, algumas crenças, né, algumas doutrinas do espiritismo. Aqui na imagem a gente tem uma foto de um altar em um templo de Umbanda. A gente vê aqui, né, as pessoas vestidas aqui com trajes característicos, né, das religiões africanas, né, vestidos de branco. Branco é uma cor assim bem importante, bem forte, usada, né, nessas religiões. Vocês vão ver também que o candomblé valoriza muito as vestimentas brancas. E aqui no altar, a gente tem esse altar em forma de arco aqui, várias imagens de santos, né? Aqui a gente tem imagem de Iemanjá, aqui a gente tem a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, uma imagem aqui de Jesus, né? Então eles vão ter essa mescla aqui entre a cultura católica, a cultura espírita e os aspectos da religião africana, ok? Essa é a Umbanda. Avançando aqui, a gente tem o Candomblé. Pode tirar uma dúvida? Claro. Todas as religiões têm a igreja? Então, você fala se todas as religiões africanas, se elas têm um templo? Sim. Então, eles têm os seus locais de reunião, né? Esses locais podem ser locais fechados ou abertos, tá bom? Não necessariamente as religiões afro-brasileiras estão ligadas a templos fechados, né? Templos assim com paredes e teto, né? Como é caracterizado as religiões católica, né, a religião evangélica também, assim, em muitos aspectos está muito ligada à figura do templo, né, ao local do templo, o local fechado, assim, o local de religião, considerado o local sagrado, tá bom? Então,
tanto ao templo quanto também às celebrações que são feitas ao ar livre. Beleza? Tá bom. Ok. Aqui a gente tem o candomblé, pessoal. O candomblé é uma religião afro-brasileira que foi trazida pelos africanos escravizados. É derivada de cultos tradicionais africanos, na qual a crença de um ser supremo, Olorum, Mau ou Zambi, dependendo da nação. Olorum, pessoal, dentro do candomblé, seria o Deus criador, né? O Deus que deu origem a todo o universo, ao mundo, né? À humanidade. Ok? E o culto dirigido às forças da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns ou inquices, dependendo da nação. Ok? Então, eles vão acreditar aqui ó, nessa figura de um Deus supremo, que seria o Olorum, né? E abaixo desse Deus supremo, os ancestrais, né, da história aqui africana, eles vão ser divinizados, eles vão ser ligados às forças da natureza e vão ser chamados de orixás, ok? E cada vertente vão existir as vertentes do candomblé, cada uma mais ligada a um determinado orixá. Aqui a gente tem os orixás aqui, né? Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá, tá bom? Então aqui ó, a gente vê que na Umbanda vão ter vários aspectos do candomblé, mais aspectos do catolicismo e do espiritismo, né? E o candomblé, ele vai valorizar ainda mais essas raízes africanas, né? Com foco estritamente baseado na doutrina, né? Na teologia, principalmente das culturas iorubás, tá bom? É muito interessante, recomendo que vocês se aprofundem mais aqui no conhecimento, no estudo das religiões afro-brasileiras. Aqui na imagem a gente tem uma roda de candomblé, como eu disse, né? A vestimenta branca ela é muito valorizada dentro das celebrações e dos rituais religiosos. E aqui abaixo a gente tem a celebração de um casamento do candomblé, né? A gente aqui percebe as vestimentas, todos os trajes, né? A questão das flores, da decoração é feita ao ar livre, né? Como nós podemos ver. Então certas celebrações podem ser feitas nos terreiros, né? Em áreas abertas, e outras também podem acontecer em ambientes fechados, ok? Avançando aqui. Impactos da colonização e do tráfico negreiro na cultura dos povos africanos. A partir do processo de expansão marítima empreendido pelas nações europeias e o desenvolvimento do tráfico negreiro, diversas dessas culturas foram profundamente transformadas. No ambiente colonial, várias das tradições foram reinterpretadas à luz das demais culturas que conviviam no continente americano. Contudo, as poucas características aqui levantadas sobre as culturas africanas demonstram a existência de todo um modo de vida rico e diverso, estabelecido antes do contato com o europeu civilizado. Acreditava-se, pessoal, né, com essa visão dos europeus, que a civilização, que um homem, né, que o ser humano civilizado, ele só poderia ser civilizado se ele seguisse os padrões europeus de comportamento, né? A cultura europeia, a língua europeia, a religião europeia, né? Os costumes dos europeus, que eram considerados os costumes civilizados. E todos os outros costumes, todos os outros povos, as outras culturas eram consideradas selvagens, eram consideradas inferiores, ok? Então, antes do contato dessas civilizações africanas, elas tinham toda uma configuração, uma forma de conviver, né? de um sistema de vida e uma forma de enxergar o mundo. Okay? Eles tinham as suas próprias culturas, né? Vários idiomas, várias religiões. Okay? Mas à medida que eles foram tendo contato com os europeus, essa cultura dos africanos começou a se fragmentar, começou a se perder, né, devido a esse contato.
E principalmente na América, aqui em particular aqui na região do Brasil, né, podemos falar, a gente vai ver uma grande mistura de aspectos culturais dos europeus, dos portugueses, né, de aspectos culturais dos indígenas brasileiros e aspectos culturais das culturas africanas que foram trazidas aqui para o Brasil para serem escravizadas, ok? Então vai haver toda essa mistura, essa mescla cultural. Avançando aqui, vamos falar um pouco do Império do Mali. O Império do Mali foi um estado africano localizado no noroeste da África, perto do rio Níger, e que, perto do rio Níger, e que teve seu domínio durante os séculos 13 e 14. Foi um império dentre 3 consecutivos que dominaram a região, e dentre eles o Império Mali teve longa duração e foi o mais extenso territorialmente, comparado com os outros dois, Songhai e Gana. Aqui a gente tem a representação do Império de Mali, né, aqui no noroeste da África, do continente africano, e a gente tem os 2 impérios que o antecederam, né? Antes do Império de Mali existiu o Império de Gana, ok? E antes do Império de Gana existiu o Império de Songhai. Seguindo uma cronologia, podemos enumerar o Império de Songhai como o primeiro império que obteve o domínio sobre a região do rio Níger. Então tá vendo aqui, ó, todo esse rio aqui que passa aqui dá para ver melhor, aqui tá maior. Esse rio aqui que está passando em azul é o rio Níger. Então, houveram 3 reinos que se estabeleceram aqui às margens do rio Níger, que são o Império de Songhai, o Império de Gana e o Império de Mali. O primeiro foi o Império de Songhai. Após o Império de Songhai, veio o Império de Gana, que desapareceu por volta de 1076. Aqui é a representação do Império de Gana. A queda do Império de Gana ocorreu quando foi imposto um governo de berberes e dos muçulmanos, ok? Então, quando vieram os berberes e os muçulmanos invadiram a região aqui de Gana, acabou-se o Império de Gana, ok? Essa região se tornou uma região dominada pelos berberes e pelos muçulmanos. Em 1240, o rei de Mali, Sundiata Keita, conquistou as terras então dominadas por berberes e muçulmanos. Ergueu-se então o Império de Mali, que é considerado o maior de todos os impérios medievais africanos. Então, gente, o Sundiata Keita, né, ele vai surgir aqui do Reino de Mali, vai expulsar os muçulmanos e os berberes, né, vai dominar as terras aqui antes ocupadas por esses grupos, né, e vai fundar o Império de Mali. Antes era só um reino, mas à medida que ele foi expandindo o território e dominando outros povos, né, cobrando impostos desses povos dominados, o que era um reino se tornou um império. Ok? Avançando aqui. Porém, o Império de Mali foi muito inconstante. Certa vez, durante um período, o reino dos Mocinos, que estava localizado na região do Alto Volta, um antigo país africano, cuja atualmente se tornou o país de Burkina Faso, dominou uma parte de Mali e chegou até mesmo a saquear a sua capital. Então, pessoal, o reino dos... Aqui a gente vê, né, o país de Burkina Faso, ok? A gente voltando aqui no Império de Mali, aqui seria a região do Reino dos Mocinos, ok? Eles invadiram aqui a região do Império Mali e conseguiram até saquear a sua capital, ok? Mali posteriormente conseguiu recuperar o seu poderio sobre a região, sob a chefia de Suleiman, que governou Mali de 1341 a 1360. Ok? Então, durante 19 anos, ocorreu aqui o reino de Suleiman, né, quando ele conseguiu recuperar o poder aqui sobre o território de Mali no século XIV. Avançando aqui mais um pouco. O Império de Mali teve o seu apogeu
no início do século XIV, com o governo de Mansa Musa, que foi o responsável por converter todo o império para o islamismo. Em sua peregrinação a Meca, como é um costume do Islã, Mansa Musa teve o acompanhamento de cerca de 15.000 homens. Dizem que nessa comitiva tinha cerca de 100 camelos e uma expressiva quantidade de ouro. E nessa peregrinação ele trouxe para Mali vários mercadores e sábios que ajudaram na divulgação da religião islâmica. Então, pessoal, o Islã era uma religião que vinha se expandindo, né, na região da África. Ela foi fundada pelo profeta Maomé durante o século 7 depois de Cristo, ok? Ela foi se expandindo cada vez mais através da questão do jihad, né, que é considerada a guerra santa, qual que é o objetivo do jihad? É você converter o máximo de pessoas possível, né, seja pela propagação da palavra, né, do Alcorão, seja pela propagação da palavra da palavra do Alcorão mesmo, né, da profecia do Maomé, ou seja pela própria guerra santa, né, pelo combate diretamente, propriamente dito, ok? Então o Islã ele vinha se expandindo muito no território da África e acabou que o Império de Mali também teve essa conversão, né, liderada aqui por essa figura histórica, o Mansa Musa, que era o imperador aqui do reino de Mali, que era o chefe, né, o governante do Império de Mali. Então ele foi até a Meca. Existe esse costume, né, entre os islâmicos de pelo menos uma vez na vida ir até a Meca, fazer essa peregrinação até a Meca, ok? E ele teve essa peregrinação enorme, né? Mais de 15.000 homens, mais de 100 camelos. Então, assim, uma senhora peregrinação que ele levou até a Meca, né? Que entrou para a história, que é a peregrinação de Mansa Musa até a Meca. Foi Musa que trouxe também o poeta arquiteto Abu Ishaq, conhecido também como Esserheli, que foi quem planejou a grande mesquita de Djinguereber, que teve início a sua construção em 1325 e foi terminada pelo sucessor, né, de Mansa Musa, Gandu Musa. Então, pessoal, a mesquita de Djinguereber seria essa aqui representada, né, na foto. A gente vê que é uma baita mesquita, uma enorme construção, né, que também entra aqui na história do Império Mali. Quando retornou ao seu império, Mansa Musa determinou a construção de escolas islâmicas na capital do império. Assim, a capital, que era conhecida por ser um grande centro comercial, ficou conhecida também como um grande centro de estudos religiosos. Então, pessoal, ele fundou as primeiras universidades da África, né, cujo objetivo era ensinar o islamismo, ensinar a palavra, né, do Islã, ensinar os ensinamentos do Alcorão. Referindo-nos ao comércio, o Império controlava as principais rotas comerciais transsaarianas da costa sul ao norte. Então, todo o comércio transsaariano, pessoal, ele era dominado aqui pelo Império de Mali. Então, era um império muito rico, ok? Dentre os principais produtos comercializados estavam o ouro, o sal, o peixe, o cobre, escravos, o couro de animais, e nós de cola e cavalos. Nessa época, pessoal, o comércio de sal era muito valorizado, tá bom? O sal ele valia quase tanto quanto o ouro vale atualmente. Beleza? Agora são 10h35. Na próxima aula, a gente vai iniciar aqui os povos bantus, ok? Vocês têm alguma dúvida do que foi explicado aqui? Não. Deu para entender tudo, beleza? Sim. Então tá bom, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e valeu, até a próxima. Tá bom, tchau. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Falou. Valeu, Paulo. Valeu, Davi.